Bem-vindos à aula 74, ainda no item 2 do capítulo 9, o papel das ideias. Mises discutindo, né, as coisas no âmbito das ideias. A luta contra o erro, um subitem do item 2, né, um subitem do item 2 que tratou da visão de mundo e ideologia. Vamos fazer nossa leitura. A luta contra o erro. Um exame crítico dos sistemas filosóficos elaborados pelos grandes pensadores da humanidade tem frequentemente revelado fissuras e falhas na impressionante estrutura desses corpos de pensamento universal. Então, olha a crítica, que é uma crítica profunda. Prestar muita atenção. Um exame crítico dos sistemas filosóficos elaborados pelos grandes pensadores da humanidade tem frequentemente revelado fissuras e falhas na impressionante estrutura desses corpos de pensamento universal, aparentemente consistentes e coerentes. Mesmo o gênio, ao delinear uma visão de mundo, nem sempre consegue evitar contradições e silogismos falaciosos. As ideologias aceitas pela opinião pública são ainda mais infestadas por essas deficiências da mente humana. São, em sua maior parte, justaposições ecléticas de ideias totalmente incompatíveis entre si. Não resiste a um exame lógico de seu conteúdo. Suas inconsistências são irremediáveis e desafiam qualquer tentativa de juntar suas várias partes num sistema de ideias compatíveis umas com as outras. Alguns autores tentaram justificar as contradições das ideologias universalmente aceitas ao ressaltar as alegadas vantagens de um compromisso que, embora insatisfatório do ponto de vista lógico, favoreça o funcionamento tranquilo das relações interhumanas. Referem-se para a falácia muito popular contida na afirmação de que a vida e a realidade são ilógicas, sustentam que um sistema contraditório pode revelar sua conveniência, ou seja, a gente faz negócio, a direita faz negócio com a esquerda porque é conveniente naquele momento, ou mesmo sua verdade, por funcionar satisfatoriamente, enquanto um sistema logicamente consistente poderia resultar num desastre. Então, essas são as justificativas, as contradições. Então, a, a realidade da vida é ilógica. Então, não adianta querer colocarmos lógica. Um sistema contraditório pode revelar sua conveniência, ou mesmo a verdade que eu professo pode funcionar satisfatoriamente, enquanto que um sistema logicamente consistente poderia resultar num desastre. Bem, Mises diz o seguinte: não há necessidade na leitura, não há necessidade de refutar novamente tais erros tão populares. O pensamento lógico e a vida real não são órbitas distintas. A lógica é o único meio de que o homem dispõe para dominar os problemas da realidade. O que é contraditório em teoria é não menos contraditório na realidade. Nenhuma inconsistência ideológica pode proporcionar uma solução satisfatória, ou seja, uma solução para os problemas que os fatos da realidade nos apresentam. O único efeito das ideologias contraditórias é esconder os problemas reais e, consequentemente, impedir as pessoas de encontrarem a tempo a política adequada para resolvê-los. As ideologias inconsistentes podem, às vezes, adotar a eclusão de um conflito evidente, mas certamente agravam os males que escondem e tomam uma solução final e tornam uma solução final mais difícil. Multiplicam as agonias, intensificam os ódios e tornam impossível o ajuste pacífico. É um erro crasso considerar contradições ideológicas como inofensivas ou mesmo benéficas. Fica a dica aí do Ludwig sobre sobre o nosso parlamento de coalizão. O objetivo principal
E alguém pode perguntar, mas o nosso parlamento é de coalizão nunca teve uma reviravolta? É porque as ideologias de todos eles, a visão de mundo de todos os partidos políticos brasileiros é professar a mentira para que nós, políticos, vivamos no bem bom. Então, todos que chegam lá partilham da mesma ideologia que é escravizar o povo. Por isso que não resulta num problema. O objetivo principal da praxeologia e da economia é substituir os credos contraditórios do ecletismo popular por ideologias consistentes e corretas. Não há outro meio de prevenir a desintegração social e de salvaguardar o constante melhoramento das condições humanas, a não ser aquele que nos proporciona a razão. Somente a razão humana nos proporciona a possibilidade de prevenir a desintegração social e de salvaguardar o constante melhoramento das condições humanas. Os homens devem tentar examinar a fundo todos os problemas que lhes afetam, até o ponto além do qual a mente humana não consegue avançar. Não se deve conformar com quaisquer soluções transmitidas pelas gerações anteriores. Devem sempre questionar novamente toda a teoria e todo o teorema. Não devem jamais relaxar seus esforços para eliminar as ideias falsas e para encontrar o melhor conhecimento possível. Devem lutar contra o erro, desmascarando as doutrinas espúrias e divulgando a verdade, em coisas que só fazem de um grande cavaleiro aqueles que apregoam uma frase como essa. Ludwig von Mises, o primeiro cavaleiro da liberdade. Os problemas em questão são puramente de ordem intelectual e, como tal, devem ser tratados. É desastroso deslocá-los para o plano moral e desembaraçar-se dos partidos de ideologias rivais, qualificando-os como vilões. Esse é um grande problema de hoje, para todos os lados, tanto direita quanto esquerda. É inútil insistir na afirmação de que nossos propósitos são os bons e os de nossos adversários são os maus. A questão a ser resolvida é precisamente o que deve ser considerado como bom ou mal. O dogmatismo rígido, peculiar aos grupos religiosos e aos marxistas, resulta apenas num conflito irreconciliável. Condena de antemão todos os dissidentes como malfeitores, põe em dúvida sua boa-fé, exige-lhes rendição incondicional. Nenhuma cooperação social é possível onde prevaleça uma atitude deste gênero, de caça às bruxas. Pior ainda é a propensão bastante popular hoje em dia para qualificar de lunáticos os partidários de outras ideologias. Os psiquiatras não são capazes de precisar a fronteira entre a sanidade e a insanidade. Seria absurdo o leigo pretender interferir nesta questão fundamental da psiquiatria. Entretanto, é claro que, se o simples fato de alguém defender opiniões erradas e conformar seus atos a esses erros o caracteriza como doente mental, seria difícil encontrar uma pessoa a quem se pudesse atribuir o epíteto de são ou normal. Neste caso, teríamos que considerar como loucas todas as gerações passadas, porque suas ideias sobre os problemas das ciências naturais e, concomitantemente, suas técnicas eram diferentes das nossas. As futuras gerações nos chamarão de loucos pela mesma razão. O homem está sujeito ao erro. Se errar fosse o traço característico da incapacidade mental, então todos deveriam ser considerados como mentalmente incapazes. O fato de um homem discordar da opinião da maioria de seus contemporâneos não basta para qualificá-lo de lunático. Acaso eram loucos Copérnico, Galileu e Lavoisier? É próprio do curso normal da história que o homem conceba novas ideias, contrárias àquelas de outras pessoas. Algumas dessas ideias são, mais tarde, incorporadas ao sistema de conhecimento considerado como verdadeiro pela opinião pública. Seria admissível aplicar o epíteto são apenas às pessoas rústicas, que nunca tiveram ideias próprias, e negá-lo a todos os inovadores? O procedimento de alguns psiquiatras contemporâneos é verdadeiramente ultrajante. São totalmente ignorantes das teorias da praxeologia e da economia. Seu conhecimento das ideologias atuais é superficial e acrítico. Não obstante, levianamente, chamam de paranoicos os partidos de outras ideologias.
Há pessoas que defendem zelosamente medidas monetárias não ortodoxas, confiantes de que tais medidas farão com que todos prosperem. Seus planos são ilusórios, entretanto, são a aplicação consistente de uma ideologia monetária inteiramente aprovada pela opinião pública contemporânea e adotada por quase todos os governos. As objeções levantadas pelos economistas contra estes erros ideológicos não são levadas em consideração pelos governos, pelos partidos políticos e pela imprensa. As pessoas não familiarizadas com a teoria econômica geralmente acreditam que a expansão do crédito e o aumento na quantidade de dinheiro em circulação são meios eficazes para diminuir a taxa de juros e mantê-la abaixo do nível que atingiria no mercado de capitais e empréstimos não manipulado. Esta teoria é completamente ilusória. Nós vamos ver lá no capítulo 20, óbvio, no capítulo da teoria econômica dos ciclos econômicos austríacos, teoria austríaca dos ciclos econômicos. Não obstante, serve de guia para a política monetária e creditícia de quase todos os governos contemporâneos. Ora, com base nessa ideologia defeituosa, não se podem objetar os planos preconizados por Pierre-Geoffroy Proudhon, Ernest Solvay, Clifford Hugh Douglas e uma legião de outros aspirantes a reformadores. Eles são apenas mais consistentes do que outras pessoas. Querem reduzir a taxa de juros a zero e assim abolir, ao mesmo tempo, a escassez de capital. Quem quiser refutá-los terá de condenar as teorias subjacentes para as políticas monetárias e creditícias das grandes nações. Então, Mises aqui já está, nesses parágrafos, demonstrando efetivamente o absurdo que todos os países hoje ainda utilizam. E Mises morreu em 73, ou seja, 2 anos depois do final de Bretton Woods. Deve ter morrido de desgosto, tá certo? O psiquiatra poderia redarguir que o que caracteriza um homem como lunático é precisamente a falta de moderação e a atitude extremista. Enquanto o homem normal é judicioso bastante para se controlar, o paranoico ultrapassa todos os limites. Essa resposta não é satisfatória. Todos os argumentos usados em favor da tese de que a taxa de juros pode ser reduzida pela expansão creditícia de 5 ou 4% para 3 ou 2% são igualmente válidos para reduzi-la a zero. À luz das falácias monetárias, normalmente aceitas pela opinião pública, os monetaristas defendem medidas não ortodoxas, que defendem medidas não ortodoxas estão certos. Há psiquiatras que consideram lunáticos os alemães que esposaram os princípios do nazismo e pretendem curá-los por procedimentos terapêuticos. Isso está escrevendo ação humana no meio das guerras. Estamos novamente diante do mesmo problema. As doutrinas do nazismo são condenáveis, mas na essência não diferem das ideias socialistas e nacionalistas, aceitas pela opinião pública de outros países. O que caracterizou os nazistas foi apenas a aplicação consistente dessas ideologias para a situação específica da Alemanha daquela época. Ou seja, Mises é o primeiro a dizer que não existe diferença entre nacionalista, nazista e socialista. Como todas as outras nações da mesma época, os nazistas desejavam o controle governamental da atividade econômica, bem como a autossuficiência, ou seja, a autarquia econômica para seu próprio país. O traço característico de sua política foi a recusa em aceitar as desvantagens que a adoção do mesmo sistema por outras nações lhe imporia. Não estavam dispostos a ficarem eternamente prisioneiros, como diziam, numa área relativamente superpovoada, na qual as condições físicas tornavam a produtividade do esforço humano menor do que em outras áreas. Acreditavam que suas grandes cifras populacionais, a favorável posição geográfica de seu país, do ponto de vista estratégico, e a proverbial vitalidade e bravura de suas forças armadas lhe proporcionariam uma boa chance para remediar, pela agressão, os males que deploravam. Ou seja, como eles queriam ser autárquicos, não fazer relação com ninguém, ninguém fazendo relações com eles, começaram a ver problemas, então resolveram que, se ninguém iriam ajudar eles a serem autárquicos, que eles começariam uma guerra com essas pessoas. É um absurdo, na concepção teórica. Ora, quem aceita como verdadeira a ideologia do nacionalismo e do socialismo, adotando-a como padrão para a política de sua própria nação, não está em condições de refutar as conclusões que os nazistas delas extraíram. O único meio de refutar o nazismo
de que dispunham as nações que adotaram aqueles dois princípios foi derrotar os nazistas numa guerra. E, enquanto a ideologia do socialismo e do nacionalismo dominar a opinião pública mundial, os alemães ou outros povos tentarão de novo recorrer à agressão e à conquista, se acaso lhes surgir uma nova oportunidade. Não há esperança de que a mentalidade agressiva seja erradicada se as falácias ideológicas que a condicionam não forem inteiramente refutadas. Esta não é uma tarefa para psiquiatras, mas para economistas. O homem só dispõe de um instrumento para combater o erro: a razão. A gente encerra aí esse subitem do item 2 antes de entrar na questão do poder e agradeço a companhia de vocês e peço que quem chegou até aqui assistindo essa aula, não esqueça de propagar tudo que está sendo aprendido, para que nós não tenhamos erros dolorosos da humanidade mais uma vez. Um abraço a todos, até a próxima aula.